Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de EA 772, Circuitos Lógicos. Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios com somadores e com ULA, a unidade lógico-aritmética. Na aula passada, vocês devem se lembrar, a gente estudou esses somadores, fizemos o desenvolvimento do projeto de um somador, construímos o somador, vimos diferentes variações de somadores, somadores com registradores, somadores sem registradores, vimos alguns chips que contêm algumas ULAs previamente disponibilizadas com uma série de funções lógicas e aritméticas, e hoje, então, nós vamos poder estar trabalhando com alguns exercícios sobre somadores e sobre unidade lógica aritmética. Tá certo? Nós vamos, então, começar a nossa aula, tá certo? E o primeiro exercício que nós vamos fazer é este aqui. É um exercício muito interessante, porque esse exercício, além de ter os desafios normais que a gente encontra quando está desenvolvendo um exercício, esse exercício também introduz um conceito novo, que é importante vocês estarem se lembrando, que é esse conceito de meio somador. Tá? Por que é meio somador? Dá para ver aqui por essa figura, né? Porque a gente usa dois meios somadores para fazer um somador completo. Tá certo? Então, esse meio somador seria algo que, teoricamente, está fazendo metade do processo da soma completa. E qual que é a diferença que tem entre eles, basicamente? A diferença é que o somador completo ele leva em consideração a entrada do carry. E o meio somador, não. Então, vocês vão ver aqui que no meio somador, olha, ele só soma dois números A e B, e ele sai com o resultado da soma e com o carry dessa soma de dois números. Tá certo? E aí, se a gente quer introduzir um terceiro número, a gente pode, então, colocar dois meios somadores e o resultado, então, é o nosso somador completo. Mas vamos ao enunciado da nossa questão número 1. Um somador completo pode ser implementado de diversas maneiras. A figura a seguir mostra como um somador completo pode ser construído a partir de dois meios somadores. Então, essa é a figura que mostra como que a gente constrói esse somador completo, combinando esses dois meios somadores. E aí vem, então, a pergunta do nosso exercício. Né? Projete um circuito lógico que funcione como meio somador. Nós já vimos como que funciona um meio somador. Nós já percebemos que esse meio somador ele vai ter o quê? Ele vai ter uma entrada A, uma entrada B e duas saídas, a soma e o carry. Tá certo? E a gente vai, então, especificar essa tabela verdade aqui, que, dadas as entradas A e B, ele calcula a soma e o carry. Lembrando que, nesse caso, nós estamos falando do meio somador de 1 bit, certo? Então, é um bit da entrada A, um bit da entrada B, um bit do resultado da soma e um bit do resultado do carry. Tá certo? Vocês devem se lembrar que esse carry é o vai mais 1. Tá certo? Então, se a gente for fazer a soma, olha, é muito simples. 0 e 0, a soma é 0 e o carry é 0. Não tem nenhum mais 1. Tá certo? Se 0 e 1, a soma é 1 e o carry é 0. 1 e 0, a soma é 1 e o carry é 0. E o único caso mais complexo, no caso do meio somador, é esse, né? 1 e 1, que vai dar 0, porque vai 1. Né? Ou seja, 1 e 1, o resultado é 1, 0. Então, é o 0 da soma e o 1 do carry. Tá certo? Lembrando que
depois esse meio somador vai estar se combinando com outro meio somador para poder gerar aquele circuito do somador completo. Tá certo? Mas e aí? O que a gente faz, então, para projetar esse meio somador? Né? É relativamente simples. A gente tem ali a fórmula de S, temos a tabela verdade de S, aquela coluna S, temos a tabela verdade de C, aquela coluna C. Nós podemos, então, levantar as expressões algébricas, tanto de S quanto de C. Tá certo? Nesse caso aqui, nem vale a pena a gente fazer mapa de Carnot, porque é um circuito tão simples que não há necessidade realmente de se construir o mapa de Carnot. Tá? Então, nós vamos ver que o S, na verdade, é um Shor, nós já tínhamos visto que isso acontecia também para o somador completo, mas agora nós temos um somador só, tá certo? E o carry é A AND B, tá certo? Então, o circuitinho final do nosso exercício número 1, em que nós projetamos um circuito lógico, que é o circuito do meio somador, é este circuito relativamente simples, em que nós pegamos aí um Shor de A e B e um AND de A e B, tá certo? Com dois componentes, a gente mata esse exercício, tá certo? Um exercício relativamente simples, mas que ele é importante porque ele introduz para a gente esse conceito de meio somador, que é um conceito novo que vocês não tinham visto anteriormente ainda lá na aula de teoria. Tá certo? Na aula passada. Né? Muito bem. Mas vamos passar para a parte 2 do nosso exercício 1. Construa uma tabela verdade para os dois meios somadores e mostre como que o circuito funciona como um somador completo. Agora começa a ficar um pouco mais complicado, tá certo? O projeto do meio somador realmente era bastante simples, mas e como é que a gente faz isso? Como é que a gente constrói uma tabela verdade juntando os dois meios somadores e como é que a gente mostra que esse circuito é um somador completo? Vamos lá, vamos resolver o problema. Primeiro, nós vamos olhar ali o circuitinho, tá certo? Para a gente poder olhar para a cara dele, para a gente entender o que está acontecendo. Nós sabemos que a tabela verdade do meio somador é aquela que está ali do lado esquerdo, tá certo? E nós vamos olhar aqui no circuitinho do somador completo que ele tem duas saídas do primeiro meio somador, que vai ser o S0 e o C0, a soma e o carry, né, do primeiro somador, e o S1 e o C1 do segundo somador, tá certo? E aí a gente vê que a entrada A e B do segundo somador é o S0 do primeiro somador e o carry in que vem da entrada. E a saída, a gente junta o carry 0 com o carry 1 por meio de um OR para sair o carry no final, tá certo? Então, observem que, uma vez que nós temos todas essas variáveis, é relativamente importante que a gente coloque ali todas as colunas, né, a nossa tabela verdade, para que a gente possa ir construindo essa tabela, olhando para o circuito e verificando ali, na tabela verdade do meio somador, como que ele está executando as diferentes operações. Tá certo? Bom, vamos lá. Quando nós temos 0 e 0, né, e o carry in de 0, nós vamos ter o quê? Né? A soma é 0. Basta olhar ali na tabela da esquerda, né, que quando o A é 0 e o B é 0, o S é 0, tá certo? Para 0 e 1, a mesma coisa, é 1. Reparem que aqui, como o 0 e o 1 estão como é que chama? Estão funcionando ali a cada duas linhas, ele está se repetindo, tá certo? E a gente está olhando ali no circuito, nós estamos falando de S0 e C0, então é quase que a aplicação direta daquele meio somador ali da primeira tabela. Depois nós temos o 1,
tá certo? E depois nós temos 0. Então, observando ali, lá na tabelinha pequena, né, a coluna do S dá 0, 1, 1, 0. Aqui na tabela completa do S0, nós vamos ter 0, 1, 1, 0 também como saída, tá certo? Então, a única coisa é que tem duas linhas para cada um desses. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa com o carry 0, tá certo? Então, a gente vai ver que quando nós temos ali 0, 0, o carry é 0, para 0, 1 também é 0, para 1, 0 também é 0, e para 1, 1 também é 1, tá certo? Então, basicamente, o que nós fizemos foi o quê? A gente está com essa nova tabela, em que agora nós temos o carry in, mas como o carry in não afeta a ação do primeiro somador, a gente já conseguiu calcular ali as saídas S0 e C0, porque elas dependem só do primeiro meio somador, tá certo? E agora começa a ficar um pouco mais complexo, tá certo? A gente, para poder agora fazer o cálculo do segundo meio somador, nós vamos ter que prestar um pouco mais de atenção naquilo que a gente está fazendo, tá certo? No fundo, é aplicar aquela mesma tabela. Só que agora a gente tem que entender o seguinte, a entrada A é o S0 e a entrada B é o carry in, tá? Bom, então vamos tentar agora preencher isso levando em consideração esses dois elementos que são os elementos importantes para a gente calcular as saídas S1 e C1. Perfeito? Vamos lá. Então, para um S0 0 e um carry in de 0, olhando ali na tabela, nós vamos ter o quê? A soma é 0 e o carry é 0. Então, a soma é 0 e o carry é 0. Tá certo? Agora nós temos o quê? Nós temos o S0 igual a 0 e o carry in igual. Eu poderia até usar ali na tabela o inverso, tá certo? Eu preferi manter aqui a sequência porque fica mais fácil da gente visualmente perceber que o que está na tabela é o que está aqui, e a gente sabe que inverter A e B no meio somador não vai ter diferença nenhuma no resultado. Então, fazer 1 e 0 ou 0 e 1 dá na mesma, tá? Só que visualmente 1 e 0 fica mais fácil da gente perceber o que está acontecendo, tá? Então, por isso que eu estou usando, eu inverti, na verdade, o A e o B do segundo meio somador para a gente poder facilitar a nossa visualização, tá? Então, quando nós temos 1 e 0, né, o resultado vai ser 1 e 0, tá certo? Aí, quando nós temos 0 e 1, o resultado vai ser 1 e 0, né? Quando nós temos 1 e 1, o resultado vai ser 0 e 1. Eu estou basicamente copiando o lado esquerdo da tabela e colocando no lado direito ali na coluna do S1 e do C1, tá certo? 0 e 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Tá certo? Então, eu preenchi agora a minha coluna S1 e C1, que são o quê? São a saída do segundo meio somador, tá? E aí, a gente vai perceber claramente o quê? Que o S é o próprio S1, tá certo? Então, nós podemos até olhar para o que tem no S1 e copiar ali no S, porque a gente sabe que eles são um cópia do outro, tá certo? Então, basicamente, eu coloco ali o S ali do lado direito igual ao S1 e agora nós vamos calcular o C, tá certo? Bom, o C, nós temos a tabelinha lá, tá certo? Então, nós vamos agora ver como que a gente calcula esse C, tá? De novo, nós vamos fazer a mesma coisa, tá certo? Nós vamos ver agora aqui, observem que no C, o que está acontecendo? Olha aquele OR. A saída C, ela é calculada como? Ela é calculada a partir do C0 OR C1, tá certo? Então, ó, marquei ali para vocês verem, na primeira linha da tabela, o C0 é 0, o C1 é 0. OR de 0 e 0 é 0, tá certo? Aí nós vamos fazer a mesma coisa para todas as linhas da tabela. OR de 0 e 0 é 0, OR de 0 e 0 é 0, OR de 0 e 1 é 1,
certo? OR de 0 e 0 é 0, OR de 0 e 1 é 1, OR de 1, 0 é 1 também, e OR de 1, 0 é 1 também, tá certo? Então, nós levantamos a tabela completa de S e C em função de A, B e CI, tá certo? Agora nós precisamos verificar se esse resultado que a gente obteve aqui é o mesmo de um somador completo, tá? E como é que a gente pode fazer essa conta, tá certo? Nós vamos basicamente apelar para aquela tabela que a gente tinha visto lá na aula passada, que a gente usou para criar o circuito do somador completo. Então, vocês vão ver ali na coluna S, né? Nós vamos ter ali o 0110, 1001. Se a gente olhar ali à direita, ali na coluna do somador completo, é 0110, 1001. Então, a soma está correta, certo? Vamos ver agora o carry, né? Nós temos na nossa tabela 0001, 0111. Se a gente olhar ali na tabela de especificação do somador completo, nós vamos ter o quê? 0001, 0111. Então, como queríamos demonstrar, tá certo? Nós aqui acabamos de demonstrar que, fazendo o cálculo desse circuitinho, juntando dois meios somadores e fazendo a ligação do carry por aquela porta OR, o resultado desse circuito é exatamente o circuito do somador completo. Tá certo? Por isso que esse meio somador ganha esse nome. A gente está juntando dois meios somadores para poder obter o somador completo. Tá certo? E aí sim a gente pode estar concluindo esse nosso primeiro exercício. Tá certo? Nada de especial, né, gente? É relativamente tranquilo, a gente simplesmente aplicou uma série de conhecimentos que a gente tinha e aproveitamos para projetar o circuitinho desse meio somador, tá certo? Então agora nós já podemos falar do meio somador para vocês nos nossos exercícios, porque vocês já sabem o que é um meio somador. A gente não precisa definir de novo, está definido agora aqui. Perfeito? Legal. Vamos para o nosso segundo exercício. Exercício número 2. Veja a figura abaixo. É aquela figura do nosso somador acoplado com dois registradores, se vocês se lembram bem. E a gente tinha aqueles pulsos de load e transfer, em que a gente, o load, ele carrega o número no flip-flop B, tá certo? E o transfer, ele faz a transferência da soma de A e B e joga em A, lembrando que A é o nosso acumulador, tá certo? Mas vamos ler o enunciado do nosso exercício, né? Considere que cada flip-flop, então os flip-flops que vão servir tanto para o registrador A quanto para o registrador B, eles têm um tempo de propagação de baixo para alto, que é igual de alto para baixo, que é de 30 nanosegundos, certo? O que significa isso? Significa que uma vez que o número esteja pronto na entrada do registrador, tá certo? Ele vai demorar 30 nanosegundos para aparecer na saída desse flip-flop, ou seja, na saída desse registrador, tá certo? Legal. Além desse tempo de propagação de 30 nanosegundos, ele possui também um tempo de setup de 10 nanosegundos e que cada full adder, né, cada somador completo, tem um atraso de propagação de 40 nanosegundos, certo? Qual que é o tempo mínimo permitido entre a borda de subida do pulso load e a borda de subida do pulso transfer, para que uma operação adequada possa ser realizada? Vamos olhar de novo aqui. Vamos olhar para o nosso circuito. Então, nós temos ali o tempo de propagação. E esse tempo de propagação ele é tanto o tempo da propagação do registrador A
quanto do registrador B, tá certo? Mas ele quer saber o tempo entre o load e o transfer, tá certo? Ele não está perguntando entre um transfer e um load. Se a gente tivesse interessado no tempo entre o transfer e o load, a gente teria que levar em consideração o tempo de propagação do registrador A. Mas entre o load e o transfer, a gente já assume que no A já está estável, tá certo? E aí ele vai, então, jogar o load. Perfeito? Bom, vamos tentar ver como que a gente pode contabilizar esses tempos, né? Então, primeira coisa que a gente percebe é como o tempo de propagação dos flip-flops é de 30 nanosegundos, eu vou ter 30 nanosegundos que eu vou perder desde o instante em que eu dei o pulso de clock, tá certo? E o tempo em que aquela entrada vai se refletir na minha saída. Então, esses 30 nanosegundos é algo que eu preciso já contabilizar como um tempo que eu tenho que esperar, tá certo? Eu não posso dar o transfer antes disso, porque senão nem passou pelo primeiro flip-flop. Perfeito? E na sequência? O que acontece na sequência? Bom, na sequência nós vamos ter aqueles números que saem do flip-flop B vão estar entrando no meu somador completo, tá certo? De 1 bit, tá? E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aquelas propagações que vão acontecer entre cada um dos somadores completo até a gente sair lá na esquerda, né? Onde nós vamos ter a propagação máxima, tá certo? Então, como é que eu vou calcular agora esses atrasos posteriores, esses tempos de atraso que vão estar se contabilizando, tá certo? Eu vou ter ali 40 nanosegundos do primeiro somador de 1 bit, depois mais 40 nanosegundos do segundo somador de 1 bit, 40 nanosegundos do terceiro e 40 nanosegundos do quarto. Tá certo? E aí? É só somar isso daí e a gente garante que ele vai ter uma operação adequada? Não necessariamente. Por quê? Vamos somar ali, né? 4 vezes 4, 16, mais 30, 190 nanosegundos. O que aconteceria se, após eu dar o pulso de load, 190 segundos depois eu dou o transfer? O que vai acontecer? O que vocês acham? Vamos lá. Se eu fizer exatamente 190 nanosegundos, o que vai acontecer? Aquela mudança que houve de estado, ela vai se refletir, ela vai aparecer na saída ali do último somador, tá certo? Somente naquele instante, nos 190 nanosegundos. Mas vocês se lembram o que é o tempo de setup de um flip-flop? O tempo de setup de um flip-flop é o tempo que ele precisa permanecer constante naquele estado antes da chegada do clock para que o circuito possa funcionar convenientemente. Certo? Então, se ele acabou de mudar a 190 e eu já dou o transfer, o que vai acontecer? Não deu para ter o tempo de setup, porque ele mudou e não deu tempo de eu conseguir obter esse tempo de setup para ele funcionar convenientemente. Isso significa que eu vou precisar contabilizar aqui mais 10 nanosegundos do tempo de setup daquele meu registrador A, tá certo? Para garantir que depois que houve mudança ali, a 190 nanosegundos, depois que disparou o meu pulso de load, eu sei que o sinal já está estável para que ele possa ser transferido para o segundo, para os flip-flops do registrador A.
Tá certo? Tudo bem? Entenderam? Por que que eu preciso desse tempo de setup? Bom, aí a coisa é relativamente simples, né? A gente vai somar 30 com 40 com 40 com 40 com 10 e o resultado final é um tempo mínimo de 200 nanosegundos, tá certo? Então, para este somador que está aqui, tá certo? Somador com registradores, para o tempo mínimo que precisa ter entre a subida do pulso de load e a subida do pulso de transfer é de 200 nanosegundos, tá certo? Se subir antes, o resultado da conta pode ainda não estar estável o suficiente para que aqueles flip-flops possam reconhecer aquele estado, tá certo? Então, esse aqui é o resultado desse nosso exercício, tá certo? O tempo mínimo entre a subida do pulso de load e a subida do pulso de transfer é de 200 nanosegundos. Perfeito? Também não tem nenhuma grande dificuldade aqui, né, gente? Basta a gente fazer uma continha básica e a gente lembrar desses conceitos, o que é o TP-LH, o que é o TP-HL, o que é o tempo de setup, né, o que é o tempo de propagação do somador, tá certo? A gente tem que entender o que são esses conceitos para a gente poder contabilizar esses tempos aí dentro desse circuito. Mas tirando esse detalhe, o resto da resolução do exercício é relativamente bem tranquilo. Tá certo? Tudo bem, gente? Até aqui, todo mundo me seguindo? Perfeito, vamos lá. Vamos para o nosso exercício 3. Para o circuito somador abaixo, projete um circuito que calcule se o resultado da soma dá overflow. E aqui nós estamos falando de overflow em complemento de 2, porque tem que lembrar que esse conceito de overflow ele pode acontecer tanto para números sem sinal, e aí o overflow vai ser o próprio carry, tá certo? Ou ele vai ser com o número com sinal, nós vamos nos lembrar que esse overflow ele vai acontecer em duas situações. Vocês lembram em que situações que ele acontece? Nós dizemos que há overflow se para o resultado da minha simulação, para o resultado da minha soma, né? Se eu somo dois números positivos, o resultado dá negativo. Ou se eu somo dois números negativos e o resultado dá positivo. Tá certo? Então, como é que a gente faz para saber se nós temos dois números positivos que dá um negativo ou dois números negativos que dá um positivo? Olhando para o nosso circuito ali, nós temos que olhar, então, o resultado de B3, A3 e S3. Tá certo? São os valores importantes para a gente poder determinar se há ou não há overflow. Só com esses três é suficiente para a gente saber. Então, poderia até usar outros valores, mas esses são os fundamentais para que a gente consiga construir esse nosso circuito de overflow. Perfeito? Tranquilo, desde que a gente saiba como calcula o overflow. Tudo bem? Bom, então, o que a gente faz para projetar o nosso circuito? Nós vamos fazer o nosso roteiro de projeto tradicional de circuitos combinacionais. Nós vamos colocar ali as três variáveis que são importantes, o A3, o B3 e o S3, e vamos calcular em que situações que deve haver overflow. Acabamos de dizer. Quando que acontece overflow? Quando eu tenho dois números positivos e o resultado é um número negativo. Como é que eu sei que eu tenho dois números positivos? Quando A3 é igual a zero, B3 é igual a zero. E como que eu sei que o resultado é um número negativo? Quando S3 é igual a 1. Então, eu vou lá e vou perceber que esses dois casos aqui são os dois casos que me interessam, tá certo?
Quando eu tenho dois números positivos e o resultado é um número negativo, é aquela primeira linha ali, e a segunda linha é o contrário dela, tá certo? Quando eu estou somando dois números negativos, ou seja, A3 e o B3 é 1, e o resultado é um número positivo, ou seja, o S3 ele é igual a zero, tá certo? O que acontece numa situação como essa? Essas são as duas situações em que o meu overflow vai ser 1, certo? E todos os outros? Todos os outros vão ser igual a zero, tá certo? Então, nós conseguimos agora preencher essa nossa coluna do overflow, tá certo? E agora, o que a gente faz? Temos a tabela verdade. O passo seguinte, qual que é? Basicamente, a gente levantar a nossa equação, tá certo? E a gente vai, então, chegar ali na equação algébrica que vai, né, aplicando ali a soma de mintermos, nós vamos ter ali o A3, B3 barrados S3, né, aquela primeira linha 001, tá certo? E aquela segunda linha lá de baixo, 110, que vai me dar A3, B3, S3 barrado, tá certo? Então essa aqui é a equação algébrica que vai definir o meu circuito que calcula o overflow, tá certo? E aí, basicamente, o que a gente faz é construir, basicamente, esse circuito, tá certo? Eu faço ali as negações, nego A3, nego B3, nego S3, e aí faço os ANDs e depois faço o OR juntando tudo, tá certo? Então, está aqui o circuito de overflow. Tudo bem? Fácil, né, gente? Vocês sabem que é muito importante esse exercício aqui, porque quando vocês chegarem lá no IA 773, que é o nosso laboratório, vocês vão ter que construir uma ULA lá. E vocês vão ter que construir os 4 bits. O bit de overflow, o bit de carry, o bit de negação e o bit de zero. Tá certo? Desses todos, o carry é fácil. O zero também é fácil, basta fazer um end de todas as saídas S, tá certo? Se a gente quiser calcular o N, basta pegar o S3, que a gente já sabe se ele é negativo ou se ele é positivo. E o overflow é esse que nós vimos aqui. Desses todos, o que dá um pouquinho mais de trabalho é só esse do overflow. Tá? Os outros todos, como vocês viram, é relativamente tranquilo. Perfeito? Então temos mais um exercício concluído. Agora, esse exercício 4, ele já é um pouco mais difícil. Certo? E eu vou aqui pedir que vocês pensem um pouco. Antes de eu responder, porque é óbvio, eu vou responder para vocês, mas se eu só responder, entra por um ouvido, sai pelo outro, vocês nem pensaram um pouco. Vamos ler o enunciado do exercício. Para o circuito somador do exercício 3, prove, olha só, prove que o bit de overflow também pode ser calculado alternativamente por overflow é C3 Shore C4. Peraí, professor, eu agora estou com dúvida. Como é que... O senhor não falou que o overflow acontece quando eu tenho o bit A3 e o bit B3 com 0 e o S3 é 1. Ou quando eu tenho o bit A3 e B3 em 1 e o S3 é 0. Como que eu posso obter a mesma equação algébrica olhando só para os carries? Será que dá para fazer isso? Se esse exercício caísse no testinho de vocês, como que vocês tentariam resolver esse exercício? Né?
vamos pensar, vamos pensar. Por onde que começa, gente? Por onde que começa o exercício? Até para começar, dá um pouco de trabalho, não é mesmo? Mas vamos começar a resolução. Vamos, para isso, olhar com um pouquinho mais de cuidado o nosso circuito. Então, estamos olhando ali para aquele último flip-flop, desculpe, o último circuito de somador completo de um bit, mais da esquerda, aonde eu tenho 3 entradas, A3, B3, C3, e eu tenho 2 saídas, S3, que é a saída da soma, e C4. Tá certo? Bom, e aí? Como é que a gente faz? Vamos tentar construir a tabela verdade. Mas que tabela verdade? Como que vocês resolveriam esse problema aqui? Que tabela verdade que dá para construir, gente? Só pode ser a tabela verdade daquele circuito somador completo do bit 3, tá certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou construir aquela tabela verdade. Eu tenho o A3, o B3 e o C3, e eu tenho que calcular a soma S3 e o carry C4. Tá certo? É como a gente faria para construir aquele circuito somador. Tá certo? Vamos lá. Então, eu vou preencher essa tabela aqui automaticamente, porque não faz sentido, né, eu construir de novo, uma vez que a gente construiu ela na aula passada, quando a gente foi construir o nosso somador completo. A única diferença é que lá a gente estava falando de um bit genérico AI, BI, CI, né, e SI mais um, e C, desculpe, SI e CI mais um, tá certo? Então, se vocês se lembram, a gente acabou de mostrar isso ali no exercício 1. Vocês lembram como é que eram os números? Olha lá, 0110, 1001, certo? E o C4, 0001, 0111. Então eu só copiei essa tabela ali do nosso exercício número 1, tá certo? Nós simplesmente montamos ali o somador completo no nosso bit 3 ali, é o quarto flip-flop da esquerda, tá certo? Tá. E aí, como é que a gente agora prova que o bit de overflow pode ser dado pelo C3 XOR C4? Como é que a gente vai provar isso, gente? Nós vamos primeiro, antes de qualquer coisa, vamos ter que fazer o quê? Vamos introduzir uma coluna na nossa tabela verdade para a gente calcular o bit de overflow, tá certo? Nós acabamos de resolver isso no outro exercício ali, tá certo? Como é que a gente vai colocar o overflow igual a 1? Isso vai acontecer quando eu tiver A3 e B3 igual a 0 e S3 igual a 1. Vocês vão observar que isso acontece uma única vez nessa tabela, tá certo? Não acontece uma segunda vez, tá certo? Da mesma maneira lá embaixo, quando eu tenho dois números negativos e tenho como resultado um positivo. Então eu tenho ali 1, 1 e a soma é 0, tá certo? Então, para esses dois casos, nós vamos colocar ali o overflow igual a 1 e todos os outros vão ser iguais a 0. Tá, professor, até aqui eu sei fazer. E daqui para frente? Como é que a gente agora, a partir dessa tabela verdade, a gente prova aquela equação algébrica que O é igual a C3 XOR C4? Aqui, gente, nós vamos ter realmente uma pequena dificuldade. Mas não é uma dificuldade intransponível.
ela basicamente depende da gente ter um sentido de observação de detalhes escondidos nessa tabela aqui. Porque essa tabela, ela amarra o nosso circuito. Não acontece nada diferente disso na minha tabela, no meu circuito, tá certo? Ele está exercitando todas as possibilidades, porque você lembra que a gente colocou ali A3, B3 e C3, são as três únicas entradas, tá certo? Então, nós estamos exercitando todas as possibilidades ali. Tá, professor, está enrolando, não está explicando. Como é que a gente resolve? Eu estou com isso na cabeça, não consegui ainda enxergar o que é necessário fazer. Vamos lá. Vamos prestar atenção numa coisa. Nós estamos interessados no quê? Nós estamos interessados em C3 e C4. E nós estamos interessados também naquele bit de overflow. Vamos ver se as coisas se emendam na nossa tabela? Vamos lá. Vocês reparam que todas as vezes que eu tenho ali os bits C3 e C4, 0 e 0, olha ali, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O que acontece com o bit O? Ele sempre é 0. A gente está vendo isso na tabela. Tá certo? Nós estamos enxergando isso na tabela. Bom, se nós vimos para 0 e 0, o que acontece para 0 e 1? Para 0 e 1 só tem um caso na nossa tabela, que é esse caso aí dessa linha. Certo? É a única situação em que acontece o C3 ser igual a 0 e o carry C4 ser igual a 1. Tá certo? Nessa situação, o overflow é 1. Então, esse é um caso de overflow. Tá certo? E o 1, 0? 1, 0 também acontece num único caso, que por acaso também é o caso de overflow. E o resto da tabela? O resto da tabela é 1 e 1, cujo resultado é 0. Vocês perceberam? É extremamente casual. Mas se a gente olhar somente para o bit C3 e para o bit C4 e a saída O, e olhar para a tabela inteira, a gente percebe que existe uma consistência. Mas vocês estão percebendo, se tivesse um caso, por exemplo, ó, se tivesse um desses aqui que não tivesse 0 na saída, já não funcionava essa equação. Mas a equação vai funcionar por quê? Porque, ó, percebam, vale para todos, tá certo? Para 0, 0, dá 0. Tá certo? 0, 1, dá 1. 1, 0, dá 1 também. E 1, 1, dá 0. Perfeito? Legal? O que a gente faz então, gente? A gente, a partir dessa tabela, a gente constrói uma outra tabela. Porque essa outra tabela ela é derivada dessa tabela anterior. É como se ela tivesse sido compactada por causa da observação que a gente fez. Como eu falei, se algum dos casos não batesse, essa tabela não poderia ser construída. Mas uma vez que ela pode ser construída, o que ela permite para a gente agora? A gente pode observar C3 e C4 e determinar o bit de overflow a partir de C3 e C4. Se a gente olhar para aquela tabela verdade ali, 0, 1, 0, quem já está acostumado sabe que isso daí é exatamente o short. Tá certo? E assim, dessa maneira, a gente prova que podemos também calcular o overflow simplesmente fazendo o short de C3 e C4. Não é a maneira mais óbvia. O legal seria se a gente conseguisse manipular equações algébricas e transformar aquela outra equação nessa. Tá certo?
Gente, eu tentei fazer isso várias vezes e pode até ser que exista uma solução, mas não é trivial. Muito provavelmente vocês vão ter que ficar calculando, vão ter que usar aqueles teoremas lá da álgebra de Boole. Tentem fazer, tá? Eu achei que resolver desse jeito era mais fácil, olhando para a tabela verdade, tá certo? Porque a tabela verdade não importa muito o algebrismo, não importa a teorema, o que está lá é o que está lá, tá certo? E uma vez que a gente consegue derivar essa tabela pequenininha a partir da grande, a tabela pequenininha é válida. E se ela é válida, aquela equação é válida também, tá certo? E, portanto, a gente prova que o bit de overflow pode ser calculado a partir do exclusive OR de C3 e C4. Tá? Lembrando que C3 e C4 é porque nós estamos falando desse circuito aqui que tem 4 bits, tá certo? Se a gente tivesse com 8 bits, como é que a gente faria para calcular o overflow? A gente iria olhar para o C7, que era o carry do último, que está entrando no último flip-flop, e o C8, que é o que está saindo do último flip-flop. Certo? Lembrando que a entrada lá é C0. Tá? Então eu vou olhar sempre o quê? Para os dois últimos carries. Tá? O carry que está junto com o último resultado, ou seja, que está entrando ali no último flip-flop, e o carry que está saindo desse último flip-flop. Olhando para os dois, eu consigo calcular o overflow. Tudo bem, gente? Mais um exercício resolvido. Mas é que nem eu falei, esse exercício aqui, ele não é tão fácil quanto os anteriores, né? Ele tem essa pegadinha aqui da gente olhar para essa tabela verdade derivada da primeira tabela e a gente então poder determinar o circuito a partir dessa segunda tabela, tá certo? Eu sei. O legal seria se fosse algébrico, tá certo? Mas essa aqui ainda é a maneira mais fácil da gente provar isso daqui, tá? Eu fico aqui pensando, quem será que prestou atenção nisso pela primeira vez? Né? De repente vocês podem achar essa informação em algum lugar na internet, tá certo? Legal. Bom, vamos então agora para o exercício número 5. Vocês lembram da aula passada que a gente falou que um problema do nosso somador é que ele tendo muitos estágios, o instante para que lá na saída o sinal esteja estável pode demorar muito dependendo do número de bits que o nosso registrador tem, o nosso somador tem, tá certo? Então, vamos ver o enunciado desse exercício. Lembra que a gente falou que em alguns casos a gente poderia ter aquele carry antecipado, né? O que ele chama ali de carry look ahead ou look ahead carry, tá certo? A gente está chamando aqui de carry antecipado, né? E nós vamos fazer o seguinte, a especificação é: projete um circuito de carry antecipado para o somador abaixo, que gere o carry a ser colocado na entrada do somador completo do most significant bit, né, o bit mais significativo, baseado nos valores de A0, B0, C0, que são os valores que estão entrando lá na frente, A1, B1, que são valores que são em entrada, A2 e B2. Então, eu sei que aquele meu carry 3, tá certo? Ele pode ser calculado por aquela propagação de todos os outros, mas eu posso também calcular a priori o valor desse bit de carry usando essas entradas, A0, B0, C0, A1, B1, A2 e B2. Tá, e aí? Como que a gente resolve isso? Olhando para o exercício, de novo, vamos fazer a pergunta. Se esse exercício caísse no testinho de vocês, como que vocês começariam a resolver esse exercício? Né?
tem uma coisa aqui que a gente sabe de antemão. Todos esses valores, eles estão disponíveis a cada instante de tempo. Eu não tenho que ficar propagando nenhum deles ali. Tudo bem, tem a propagação ali do tempo de propagação do primeiro flip-flop. Mas depois que passou esse flip-flop, depois que o clock lá do load apareceu, 30 nanosegundos depois ele joga simultaneamente A0, B0, C0, A1, B1, A2 e B2. Está tudo lá. Tudo disponível. Tá certo? Legal. Tá, mas e daí? Como é que a gente faz para projetar esse circuito do carry antecipado? Vamos lá. Esse exercício aqui, gente, ele não é muito complexo, mas ele é um pouco trabalhoso, tá? Vocês vão ver que a resolução do exercício ela é relativamente simples, mas vocês vão ver que o trabalho manual que a gente é obrigado a fazer, ele é complexo, tá? Principalmente se a gente estiver escrevendo no lápis e no papel, tá? Eu aqui, como eu fiz ele no próprio computador, ficou um pouco mais fácil, porque eu posso recortar e colar um pedaço no outro, aí as coisas ficam mais fáceis, tá certo? E eu aqui, de maneira bastante didática, eu vou fazer a resolução desse exercício para vocês, tentando demonstrar passo a passo como que a gente faz isso, tá certo? Bom, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Bom, vocês lembram daquelas formulinhas que a gente viu da soma e do carry? Né? Se vocês se lembram bem, essa fórmula aqui é a fórmula do carry. Tá? Então, o carry da saída do somador I, que é o carry I mais 1, vai ser o quê? Vai ser o BI end CI, or AI end CI, or AI end BI. Tá certo? É um OR triplo de 3 ends duplos. Tá certo? A gente sabe isso, aí está lá na equação da soma. Tá? Isso vale para qualquer um dos somadores, porque a equação da soma é exatamente a mesma para eles. A diferença é só o valor do I para saber o que é entrada e o que é saída. Tá? Legal. Então, se essa equação é válida, a gente pode dizer o quê? Que C1 é B0C0 mais A0C0 mais A0B0. Tá certo? Da mesma maneira, C2 vai ser o quê? B1C1, A1C1, A1B1. E C3 é igual B2C2, A2C2, A2B2. Tá certo? Só que eu não quero aqui ter esse ônus de fazer esse cálculo de maneira recursiva. Eu quero evitar uma concatenação gigantesca aí de portas que vai me causar um atraso muito grande. Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer uma manipulação algébrica. Vocês lembram que a gente estava falando na aula passada de manipulações algébricas engenhosas, não é? É exatamente o que nós vamos fazer aqui. Essas manipulações algébricas engenhosas, para vocês entenderem como ela funciona. Tá certo? Bom, primeira coisa que a gente vai perceber é o quê? Olha, eu colori ali para vocês perceberem. O C1, ele é aquela coisinha azul ali, B0C0 mais A0C0 mais A0B0. Mas vocês percebem que aquele mesmo C1 aparece na segunda equação? Olha ali, C1, C1, tá certo? Então, o que a gente vai fazer, então? Qual que vai ser nosso processo? Nós vamos pegar a primeira equação e colocar dentro da segunda equação, substituindo C1 por aquela equação inteira que está ali à direita. Tá certo? Então, ó, se vocês observarem lá, o C2 vai ser o quê? B1 vezes C1. Aí eu substituo C1 por aquele que está ali dentro do parênteses, que está em azul, que é uma cópia exata do que está em azul ali em cima. Tá certo? Então, B1, C1 mais A1, C1. Ó, C1 também coloquei ali, de novo, uma cópia exata do que está ali em cima. Mais A1, B1. E a gente, então, aqui agora
tem uma equação de C2 que nós sumimos com o C1. A gente só tem o que aqui? A1, B1, A0, B0 e C0. Todos aqueles dados que a gente já tem disponível num primeiro instante de tempo. Então não vou precisar ficar esperando aquele cascateamento todo lá. Tá certo? Legal. Agora nós vamos passar para a segunda equação. Né? Aliás, antes de passar para a segunda equação, nós vamos fazer uma distribuição. Vocês reparam que tem ali B1 vezes plá, um pacotão. A1 vezes plá, outro pacotão. Vamos distribuir essa conta. Então vai ficar, eu pintei de verde aqui só para ficar de uma cor diferente. Se vocês forem olhar ali, é exatamente aqui lá, tá vendo? B1 vezes B0, C0 virou B1, B0, C0. B1 vezes A0, C0 virou B1, A0, C0. E B1, A0, B0 virou B1, A0, B0. Tá? Eu só apliquei a distribuição. De novo, depois na sequência, A1, B0, C0, mais A1, A0, C0, mais A1, A0, B0. E depois o A1, B1, que está ali no finalzinho da equação. Tá? Não fiz nada, tá? Eu só distribuí a minha equação. Tá ok? Legal. Mas aí o que acontece? Aí nós vamos poder calcular agora aquele C3, tá certo? A cor aqui não está muito boa, né? Agora que eu percebi, eu coloquei um verdinho aqui, que quando eu fiz parecia que era mais fácil de enxergar, aqui está meio difícil de enxergar, mas preste atenção, olha, aquele C2 ali, olha, ele está todinho em verde, tá? E eu vou agora pegar e vou substituir ele lá na equação de cima do C3. Vocês estão vendo ali, olha, que eu tenho o C3 igual B2C2? Então, o que eu fiz? Eu peguei o C2, que eu tinha calculado anteriormente, então não é o da segunda equação, é o que eu acabei de calcular, que a gente eliminou C1, tá certo? E a gente vai colocar ali dentro da equação também. Então repara que aquela parte em verde, ela aparece duas vezes, tá certo? Na primeira e na segunda é aquela linguiçona enorme ali que a gente determinou ali anteriormente, tá? É como eu falei para vocês, fazer isso na mão ali com lápis e papel, putz, a gente se perde mesmo. Aqui para mim foi fácil porque eu simplesmente peguei ali o C1, substituí por um parênteses, abre e fecha parênteses, aí eu fui lá na de cima, recortei e colei, tá? Por isso que é importante às vezes vocês terem um editor de texto mais ou menos fácil, né? Porque fica muito mais fácil de fazer manipulação algébrica se a gente só recorta e cola as coisas, tá certo? Senão a chance de a gente fazer manualmente, esquecer uma coisinha ali, é gigantesca. Tá certo? E aí o que a gente faz? Bom, tem aquele C3, né? A gente continua fatorando, tá certo? Vamos expandir. O C3 vai ficar essa conta gigantesca aqui, aí a gente vai reordenar isso daí para ficar... eu só modifiquei a ordem que essas coisas aparecem para facilitar a construção do circuito. Tá? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter ali 4 ends de 4, tá certo? Na primeira linha. Depois um end de 3. 4 ends de 4, um end de 3. 4 ends de 4 e um end de 2. Tá certo? Eu só reordenei aquela primeira equação ali para deixar ela mais fácil da gente desenhar o circuito. Tá? Esse circuito ele não tem mistério absolutamente nenhum, tá certo? É simplesmente uma grande soma de várias parcelas que são ends de 4, de 3 e de 2 entradas. Tá certo? Mas tem um pequeno complicador aqui. Né? Vocês pararam para ver quantos símbolos de mais eu tenho ali? Vamos contar ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vocês conhecem algum OR que tem 14 entradas? Então, eu fui lá no Quartz, que é a ferramenta que a gente tem. E lá, o maior OR que eu encontrei foi um OR de 6 entradas.
Então nós vamos ter que fazer aqui uma pequena concatenação de ORs para poder gerar esse OR de 14 entradas. Mas tirando isso, o resto basicamente é fazer o quê? É seguir a equação, tá certo? Seguir a equação. E aí, o circuito resultante é esse aqui, tá? Vocês perceberam por que que eu separei em linhas com 4? Ó, eu peguei e coloquei 4 ends de 4, um end de 3. 4 ends de 4, um end de 3. E 4 ends de 4 e um end de 2. Aí eu peguei todas aquelas saídas ali, elas entram naquele OR. Primeiro um OR de 4, tá certo? Os 3 primeiros ORs ali são de 4. E aí depois eu peguei um OR de 6 para juntar e sair ali com a saída no final. Tá certo? E aí eu tenho aqueles 3 barramentos, né? O C0, A2, A1, A0, B2, B1, B0, eles estão permeando ali todo o meu circuito, e aí eu vou simplesmente puxando para fazer o quê? Para seguir essa minha equação. Reparem aqui no primeiro elemento ali, ó. B2, B1, B0, C0. Olhem ali o primeiro end do lado esquerdo, ó. O B são as 3 mais próximas e o C0 é lá a mais externa. Então, ó, o que eu estou fazendo ali? Olha, B2, B1, B0, C0. Ó, é o primeiro item aqui da minha equação. Depois vem o quê? B2, B1, A0, C0. Vamos olhar aqui, ó. B2, B1, A0, C0. Tá? Então, se vocês forem olhar, e se eu não tiver errado nenhuma desses contatos aí, eu olhei 2 vezes, mas eu acho que não devo ter errado, não. Mas provavelmente deve estar tudo certo. E aí, o que, que acontece? Esse circuito aqui, ele vai, então, implementar aquele meu carry look ahead, né? O meu carry antecipado. Tá certo? Então, a gente resolve o nosso exercício disponibilizando esse circuito para fazer o carry antecipado. Tá certo? Vocês reparam que, ao contrário daquele outro que eu tenho vários estágios, né, que eu tenho que ficar caminhando, aqui a gente tem um número fixo de portas. Tá certo? Legal. Então, resolvemos o nosso exercício 5. Tá? Mas vamos usar isso para alguma coisa, né? Porque só fazer o circuito do carry look ahead, vamos ver ele em ação. Tá certo? Supondo que o tempo de propagação de cada porta lógica seja de 10 nanosegundos, então, quando a gente está pegando esse circuito aqui, cada uma dessas coisas aqui tem 10 nanosegundos, refaça o exercício 2. Vocês lembram aquele que a gente calculava o tempo entre o load e o transfer? Né? Refaça o exercício 2, substituindo a cascata de carries pelo circuito de carry antecipado desenvolvido no exercício 5. Então, nós vamos usar aquele circuitinho de carry antecipado e vamos substituir nesse circuito aqui para poder, então, usar o carry look ahead. Tá certo? E a gente tem que responder o quê? Qual que é o mínimo tempo entre a subida do load e a subida do transfer, para que agora, usando esse carry antecipado, eu consiga ter um desempenho um pouco melhor. Tá certo? Como que vocês fazem isso aqui, gente? Do mesmo jeito que fez, só que a gente primeiro precisa olhar como que vai ficar o circuito, né? Esse aqui é o nosso circuito, a primeira coisa que a gente tem que ver, olhando para ele, é saber quanto tempo que ele vai demorar, tá certo? Cada uma dessas daqui, as 3 são executadas numa único momento, porque todos eles estão ligados na entrada. Então eu tenho o quê? 10 nanosegundos aqui, mais 10 nanosegundos aqui, mais 10 nanosegundos aqui. Tá certo? Então o resultado que o tempo de propagação do circuito de carry antecipado é de 30 nanosegundos. Então já dá para perceber que a coisa pode ficar mais rápida do que o caso anterior. Tá certo? Legal. E aí? O que a gente faz na sequência? Bom, vamos colocar o nosso circuito. Tá? Então, ó, tem aquele barramento enorme ali que vai coletar o B3, B2, B1, B0, vai entrar ali no circuito de carry antecipado, que também vai pegar
a entrada C0, então tenho todos os meus dados ali, tá certo? B3, B2, B1, B0, tá? Que vão calcular. Faltou ali o A3, A2, A1, A0, mas é semelhante, tá? Eu vou pegar ali um barramento saindo do A3, A2, A1, A0 e entrar no circuito de carry antecipado. Ficou faltando aqui. Sempre tem uma falha, né, gente? A gente faz as coisas meio que na correria e acaba esquecendo esse detalhe. Eu vou consertar isso depois nos slides e vou subir uma versão nova aí com os slides corretos. Mas aqui vocês já podem enxergar esse outro barramento ali capturando as saídas A3, A2, A1 e A0 e subindo com isso lá no circuito de carry, que ele precisa ter todas elas ali. Tá certo? Tudo bem? Bom, e a saída do circuito de carry antecipado vai fazer o quê? Ela vai substituir o carry 3. Então, assim, ó, reparem que o carry 3 que está entrando ali no último somador, tá certo? Não é mais o C3 que sai ali do terceiro somador, tá certo? Ele agora vem por meio desse circuito de carry antecipado, tá? Vamos então calcular agora as nossas temporizações, certo? Bom, nós já tínhamos aqueles 30 nanosegundos que é o meu tempo de propagação do flip-flop, tá certo? Aí temos mais 30 nanosegundos, que é o circuito do carry antecipado. Nossa, vai ficar rápido, né? E aí... Epa! O que aconteceu aqui, gente? Observem. A gente pode rapidamente entrar pelo cano. Porque olhando por isso aqui, o que vocês diriam? Né? 30 nanosegundos depois dos primeiros 30 nanosegundos, o C3 chegou ali. Tá certo? Então, o S3 vai estar disponível. Mas e o S2? O S2 continua dependendo do C2, que continua dependendo do C1, que continua dependendo do B0, do C0 e do A0. Tá? Então, na verdade, nós vamos ter que fazer mais continhas aqui. Certo? Então, para calcular o S0 e o C1, nós vamos ter 40 nanosegundos. Então, o S0, apesar depois do dado estar disponível ali na entrada do somador, 30 nanosegundos, ele já está ali na saída S3, tá certo? Vai demorar 40 nanosegundos para ele chegar ali no primeiro. E, na verdade, a gente só pode disparar o transfer quando os 4 estiverem disponíveis ali no meu circuito somador. Tá certo? Então, vamos continuar com a nossa temporização. Aqui tem mais 40, aqui tem mais 40. Tá certo? Aí a gente tem ali os 10 nanosegundos. Esse eu não vou colocar os outros, porque os outros são casos mais simples, mas em todos eles eu vou ter ali um tempo pior. Então, assim, o mais rápido de todos é, por incrível que pareça, o S3. Ele vai ser calculado em primeiro lugar. Mas o S2, o S1 e o S0 vão estar sendo calculados ali pelo mecanismo tradicional. Tá certo? Vamos calcular isso em tempo global, tá certo? Para a gente ver quanto tempo que demora cada uma das coisas, tá? Então, ó, vou só completar aqui, tá certo? Então, coloquei ali o tempo do último circuito, aqueles 10 nanosegundos lá do tempo de setup, tá certo? E vamos contabilizar agora os tempos totais, tá certo? Ó, nós vamos ver o quê? O primeiro caso ali, o valor de S0, ele vai estar disponível depois de 80 nanosegundos. O valor de S1 vai estar disponível depois de 120 nanosegundos. O valor de S2 vai estar disponível depois de 160 nanosegundos. E o valor de S3 vai estar disponível depois de 110 nanosegundos. Tá? Então, percebam, né, que apesar da gente ter colocado esse circuito do carry antecipado,
nós conseguimos melhorar, né? Vocês se lembram quanto era o tempo anterior? O tempo anterior era de 200 nanosegundos. Nós já conseguimos cair aqui para 160, tá certo? Então, melhorou? Melhorou, tá certo? Mas melhorou menos do que a gente achou que ia melhorar, não é verdade? Vocês não estavam achando que ali ia ser rapidinho, já ia liberar ali a saída, quer dizer, podia quase que dobrar a velocidade? Melhorou bastante, mas não resolveu completamente, tá certo? Será que seria possível melhorar esse tempo? O que vocês acham? Sim, tá certo? Mas aí a gente teria que criar circuitos de carry antecipado para todos os carries. Tá? Como é que a gente faria isso? Né? Vocês lembram daquela equação do C2 e do C1 que a gente puxou ali das outras equações? Né? Para resolver essa equação, vamos supor que existam aí ends de 6 entradas, que é o que a gente usou, tá certo? Se a gente usar, então, ends de 6 entradas, ou ORs de 6 entradas, no caso, né, a gente pode... aqui não deveria ser end, deveria ser OR. Vou corrigir aqui também, tá certo? Supondo que existam portas OR com 6 entradas, C2 e C1 poderiam ter uma implementação com até 20 nanosegundos cada. Por quê? Os primeiros 10 nanosegundos para calcular o end de todos eles ao mesmo tempo e os outros 10 nanosegundos para calcular o OR. Certo? Então, cada um deles ali poderia ter uma implementação com 20 nanosegundos. Tá certo? E aí, se a gente voltar aqui para nossas temporizações, o que aconteceria? Aquele da esquerda, que vai ter o 110, vai ser mais demorado, porque a gente teve que fazer 2 operações OR nesse circuito de carry antecipado que a gente tinha desenvolvido. Então, ali deu 110, tá certo? Mas para cada um dos outros, a gente conseguiria fazer isso com 100 nanosegundos em cada um deles. Tá certo? E aí, né, o resultado é que a gente vai poder melhorar o desempenho até esses 110 nanosegundos, que é usando o carry look ahead para o último e para todos os outros bits do nosso somador. Tá certo? Relativamente simples, né? Mas vocês percebem como tem um detalhezinho ali? Se vocês não prestam atenção, vocês iam fazer o cálculo errado. Tá certo? A gente tem sempre que olhar isso com muito cuidado para poder fazer esse cálculo corretamente. Tá certo? Tudo bem? Então, terminamos aqui o nosso exercício número 6. Tá certo? Vamos lá. Exercício número 7. Converta o circuito do somador completo de modo a ser implementado totalmente com portas NAND. Isso aqui a gente vai precisar de um pouquinho de conhecimento lá das primeiras aulas do nosso curso. Vocês lembram quando existia aquela questão da portabilidade, que o NAND era chamado de uma porta universal? Então vamos supor que eu só tenho chip com NAND e eu quero fazer um somador. Como é que eu faço? Vamos encarar. Dá para fazer. Também não é nada muito complexo aqui não. Tá certo? A gente já conhece as equações tanto da soma quanto do carry. Tá certo? A soma vai ser, né, esse é o somador completo de um bit. Ele vai ser o A shor, B shor, carry in. E se a gente quiser ampliar esse negócio aí, a gente sabe que o B, como é que chama? O B shor C-in vai ser aquilo que está ali à direita, né, que é o BC barrado mais B barrado C-in, certo? E aí ele aparece barrado de novo porque a gente está aplicando um shor sobre outro shor. Lembrando que um shor é A B barra mais A barra B, tá? E a saída Cout é aquele end de AB, BCin e ACin, tá certo?
esse é são as equações que nós precisamos implementar agora usando portas NAND. E aí, professor, como fazemos isso? Vocês podem até olhar lá naquele circuito que a gente tinha lá numa das primeiras, não lembro se é aula 4, aula 5, uma daquelas aulas iniciais, que existiam circuitos equivalentes. Mas aqui não vai ser de muito valia. A gente vai ter que usar um pouquinho de engenhosidade para resolver esse problema. Tá certo? Mas nós vamos pegar algumas daquelas coisas lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é que a gente sabe que esse circuitinho aqui, que pega 3 NANDs, e aqui eu vou ser bem honesto com vocês. Para calcular isso aqui, eu não peguei tabela nenhuma, eu não peguei o meu circuito lá, que estava lá naquela aula anterior, eu fiz a conta. Tá certo? Não é difícil de fazer essa conta. É uma conta relativamente simples. E surpreendentemente, a hora que a gente pega esse circuito, olha, que é um circuito meio que cascateado, né? Eu tenho 4 entradas ali, A, B, C, D, tá certo? Então isso aí, se eu der 2 NANDs na primeira entrada e depois um outro NAND juntando os dois, fazendo as manipulações algébricas todas, eu vou chegar naquela equação. AB mais CD, ou A AND B, OR C AND B, D, tá certo? Então, esse é um primeiro circuito que a gente tem que ter na cabeça para poder fazer a nossa implementação, tá certo? O segundo é relativamente trivial, né? É a gente usar um NAND para funcionar como NOT, tá certo? Então, aquele AN que está saindo lá é o NOT do A. Eu simplesmente joguei as duas portas do A na mesma entrada, é óbvio que vai ser a própria negação dele mesmo, tá certo? Então, isso também aqui é interessante. E depois, o terceiro circuito importante para a gente aqui, qual que é? É o circuito do Shor. Como que é o circuito do Shor? Vocês lembram como é que é o circuito? Dá para olhar ali em cima, né? Sendo A e B as entradas, eu vou ter o quê? AB barra mais A barra B. Tá certo? Que é o que vocês estão vendo ali em cima nas equações da soma ali. Tá certo? A gente pode implementar esse Shor misturando esses dois circuitos que a gente tem ali. Porque vocês percebem ali que eu tenho A, B, C e D? E se eu tivesse AB barra e C fosse B e D fosse A barra? Tá certo? Eu teria exatamente o Shor. Tá? Então nós vamos ver o quê? Né? Que eu vou conseguir, então, juntando esses dois circuitos com, como é que chama? Com o NAND. Então, ó, a parte da direita é o circuito de cima. A parte da esquerda, eu usei o NOT para poder ter o A negado e o B negado. E aí montei ali no meu circuitinho para poder ter o A B barra e ali em cima eu vou ter o quê? O B A barra. Tá certo? E aí, então, isso aí vai ser equivalente ao Shor. Se esse circuito, então, ele é equivalente ao Shor, eu preciso agora só fazer o quê? Cascatear 2 Shor para poder fazer o cálculo da soma. Tá certo? E, então, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter ali esses 2 circuitinhos que são o resultado do nosso exercício. Reparem aqui, né, que eu tenho aqui o primeiro Shor cascateado com o segundo Shor. É exatamente o que essa equação S está fazendo para mim. E o segundo circuito é quase que uma implementação direta daquele outro 3. Só que eu estou usando uma outra propriedade que também é válida. Tá? Vocês vejam que aqui eu coloquei o A, B barra mais A barra B. Tá certo? Porque eu estou usando um AND, o segundo AND ali, o segundo NAND é um NAND de 2 entradas. Mas se eu fizer isso para 3 entradas, para 4 entradas, para 5 entradas, algebricamente vocês vão ver que dá na mesma, tá? Então eu posso fazer isso aqui para poder pegar como é que chama? Aquelas 3 parcelas, né? Se esse aqui, com 2 parcelas, dá AB mais CD,
eu poderia ter AB mais CD mais EF, tá certo? Colocando mais uma entrada ali no segundo NAND, tá? E aí o resultado é esse circuitinho que está aqui, tá certo? Então, esse circuito aqui, ele resolve o nosso exercício número 7, tá? Em que nós tínhamos que construir um somador completo somente usando portas NAND, ok? Reparem que aqui só temos portas NAND. Tá? Se a gente quisesse, se a gente quisesse usar só portas NAND de 2, aí teria que dar um jeito nesse terceiro circuito aqui, tá? Não daria para fazer desse jeito, ficaria um pouco mais complexo, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá certo? Posso deixar até como um exercício para vocês, que pode estar caindo no testinho ou qualquer outro lugar, tá certo? Só para dizer para vocês, esse livro aqui, esse exercício aqui foi tirado do próprio livro, tá? É um lá do livro do Tosse, tá bom? Vamos lá. Exercício 8. Mostre como um 74382 pode ser usado para gerar a função f igual a barrado, ou a complemento. Vamos olhar a tabela de funções do 74382. Se vocês não se lembram, o 74382 ele é uma ULA que tem 8 funções programáveis. E a gente é capaz de programar a função que a gente quer usando aquele seletor S2, S1 e S0. Então, repare, se eu colocar S2, S1 e S0, ele vai executar a operação clear. Se eu colocar S2, S1, S0, 001, ele vai executar B-A, em complemento de 2. Né? E necessariamente eu tenho que colocar o carry in em 1, tá certo? Se eu quiser fazer A menos B, né? Desculpe, né? Os dois é A menos B, é sempre com carry n igual a 1. A mais B é que o carry n vai ter que ser igual a 0, tá certo? Mas a entrada é diferente. No primeiro caso é 001, depois é 010. E o A mais B é 011, tá? Se eu quiser fazer o A XOR B, eu vou usar 100. Tá? Se eu quiser fazer A OR B, eu faço 101. Se eu quiser fazer A AND B, eu vou fazer 110. E se eu quiser forçar todos em 1, eu vou colocar 111. A gente tem alguma opção ali para fazer complemento? Hein? Caramba! Como que a gente faz esse complemento aqui, gente? O que vocês acham? Eu tenho um número ali na entrada A. Vamos supor que seja 0110 ou 0011. Né? Se fosse 0011, o complemento dele deveria ser, não é complemento de 2, tá? É o complemento simples, tá? Deveria ser o quê? Se eu tenho 0011, a saída deveria ser 1100. Como que eu faço isso nesse chip? Será que precisa de alguma circuitaria externa que a gente coloca ali para poder, sei lá, fazer, não sei. O que vocês acham, gente? Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá, vai. Vamos resolver esse negócio aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Vamos lembrar de uma propriedade do operador XOR. Vamos supor que eu pegue um número qualquer aqui. 1011001. Tá certo? E vamos supor que eu execute o XOR, né, com 1, ou seja, tudo com 1. Vamos ver o que acontece?
1 e 1 dá 0, 0 e 1 dá 1, 0 e 1 dá 1, 1 e 1 é 0, 1 e 1 é 0, 0 e 1 dá 1, 1 é 0. Resultado 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ah, olha lá que interessante. O que aconteceu com o primeiro número que estava lá? Perceberam? Quando eu apliquei ele no Shore com 1, 1, 1, 1, tudo 1, o que aconteceu? Ele inverteu. Calculamos o complemento de A. Tá certo? Então a gente tem aqui essa formulinha, né? O A, Shore, quantos forem eles, tá certo? A gente chega no A bar. Certo? Muito bem. Aí, portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, né? O que nós vamos fazer? A entrada A vai ser A3, A2, A1, A0, tá certo? A entrada B, eu vou colocar 1 em tudo, vocês vão ver que todas as entradas B0, B1, B2 e B3 estão todas em VCC. E eu vou selecionar o quê? Eu vou selecionar a função de Shore, tá certo? Qual que era a função de Shore mesmo? Vamos olhar ali. A função de Shore é 1, 0, 0, S2, 1, S1 e S0 em 0. Ó, olhem ali. S2 está em VCC, S1 e S0 está em 0. E, portanto, o nosso 74382, quando ele é configurado dessa maneira, o resultado é que a saída F ela vai ser o A negado. Tá certo? E resolvemos, portanto, o nosso exercício número 8. Perfeito? Tudo bem, gente? Gente, a gente encerra os nossos exercícios de hoje por aqui. Tá? Existem outros exercícios no livro também, mas eu não tive tempo de acumular mais exercícios para passar aqui para vocês. Tá? Eu gastei hoje o dia inteirinho, desde as 8 da manhã até um pouco antes da gente começar essa gravação. Tá? Eu comecei essa gravação aqui por volta das 10h30 da noite, tá certo? Foram das 8 da manhã às 8 da noite, são 12 horas, depois até mais 10, são 14 horas para montar esse conjunto de exercícios para vocês. No livro tem outros, e a gente vai disponibilizar outros exercícios também para vocês trabalharem com esses conceitos de ULA, de somador. A gente aprendeu coisas novas aqui na aula de hoje também, a questão do meio somador, a questão do carry, né, do overflow, como que a gente faz para poder calcular o overflow a partir do carry. Então, assim, eu quis trazer alguns exercícios, primeiro, que não fossem triviais demais, que tivessem pelo menos alguma coisinha ali que demandasse um pouquinho mais de inteligência para vocês poderem resolver. E também quis trazer exercícios que pudessem complementar informações que poderiam ser úteis para vocês lá na frente. Com certeza essa ideia de calcular o overflow fazendo o shore dos carries é uma sacada genial. Fica um circuitinho quase que trivial. Tá certo? Mas é isso, gente. Por hoje a gente fica por aqui e até a próxima aula.